Porteira aberta, seja bem-vindo, bem-vinda ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. A conversa de hoje é sobre comercialização de commodities agrícolas na era digital e as novas oportunidades nesta área. Com mais de 20 anos de experiência no mercado de grãos, nosso convidado é um daqueles profissionais que não só acompanham as transformações no ramo em que atuam, como também contribuem para reinventá-lo. Começou a carreira como corretor e atualmente é sócio e diretor de crescimento de uma startup que tem inovado nesse segmento, usando tecnologia de ponta para conectar compradores e vendedores, reduzir custos de originação e ainda ajudar a melhorar a percepção sobre a realidade socioambiental no agro brasileiro. Para quem diz que a vida é um livro recheado de vários capítulos, a do Diogo e a Felice dos Santos é um bom exemplo. No agro, ele acumula histórias como corretor, consultor e empreendedor no ramo de compra e venda de soja para clientes de fora do Brasil e até como incentivador do cultivo de orgânicos em larga escala. Fora do agro, capítulos sobre a paixão pelo desenho e pelos esportes, em especial o futebol americano, com direito à convocação para a seleção brasileira. O tema inovação contempla as histórias mais recentes dele, com destaque para assuntos como digitalização, blockchain, rastreabilidade. A junção de todos estes capítulos rende um bate-papo para lá de interessante e informativo, que você confere a partir de agora. Diogo, como é que você tá, cara? Tudo bem? Obrigado por estar participando aqui do podcast do Patrone. A gente costuma se ver aqui com muita frequência, né, aqui no AgriHub, onde inclusive fica o canal rural. Você está sempre por aqui, conversando com o pessoal e já tínhamos combinado essa entrevista, ou pré-combinado, mas ainda não tinha dado tempo de sentar para conversar. Chegou a hora, seja bem-vindo ao podcast do Patrone, tudo bem? Cara, tudo bem? Você sabe que é um prazer, eu admiro muito o trabalho que você faz no agro e tava esperando, né? Fazia tempo que eu tava esperando, ficava olhando, sabe o cachorro na porta da padaria no frango, o cara olhava aqui pra dentro e falava assim, que dia que vai ser minha vez? Agora chegou e é sempre um prazer. Ah, legal, cara. O prazer é meu e assim, sei que você tem uma história muito bacana, a gente conversava um pouco. Aliás, é uma das coisas que eu gosto de fazer aqui no podcast, é justamente poder parar para ouvir, para conversar, para perguntar as histórias inteiras ou quase inteiras das pessoas com quais a gente conversa constantemente, mas não tem aquele tempo, né, de realmente ir a fundo, de ouvir as origens, né, de como chegou até onde chegou, né? E esse é um momento muito legal que eu particularmente gosto e já começo aqui pedindo para que você divida com todo mundo que está nos acompanhando, né, um pouquinho da tua história. Eu sei, né, que você é filho de um grande, posso dizer amigo, que é o Jorge dos Santos, que durante muito tempo foi uma fonte que sempre me atendeu em entrevistas enquanto representava o Sindalco. Então, um abraço pro teu pai. E aí começa então a contar um pouquinho da tua história aqui. Cara, na verdade, minha família é de fora de Cuiabá, mas eu costumo dizer que a gente é do agro. Aí quando a gente fala assim, mas a família do cara é do agro. Mas a verdade é que minha família ela tem uma ligação com o agronegócio na outra ponta. Porque geralmente quando a gente fala assim, não, mas esse cara é do agronegócio, todo mundo remete que o cara tem fazenda, que o cara produz alguma coisa. E na verdade a minha família é do lado das empresas do agro, né? Trading. O meu pai sempre foi do setor produtivo, trabalhou em Secretaria de Indústria e Comércio, trabalhou junto ao Sindalco por muito tempo, então assim, a gente sempre teve uma ligação com o agro, mas sempre do lado das empresas, não do lado produtivo da coisa. Meu irmão trabalha com agro, meu tio trabalha com agro, então a gente tem assim uma relação sempre do lado das empresas, mas sempre ligado ao agronegócio. É legal quando você fala isso, né, que mostra que o agro realmente não é só o campo, mas tem toda uma estrutura, uma cadeia produtiva que também é agronegócio, né? E que também mostra muitas oportunidades abertas aí. Eu comecei, como o agro não é só o lado produtivo, eu comecei como corretor de commodities agrícolas em 2002, porque meu irmão trabalhava numa trading, meu tio trabalhava numa trading, meu pai já estava próximo do setor, e eu trabalhei como corretor na área comercial durante 20 anos, até hoje eu trabalho na área comercial. Então eu comecei minha carreira como estagiário na Cereal Park, é uma corretora super relevante até hoje de mercado interno, né, que conecta o produtor à trading, o produtor à indústria. E eu comecei lá há 20 anos atrás como estagiário e fui aprender por
por mais que a minha família fosse ligada, eu não tinha muita ligação, era muito novo. Trabalhei em todas as partes da cadeia, trabalhei em trading, trabalhei na parte financeira, de trade finance, trabalhei com barter. Então, toda a parte que liga o agronegócio, a única coisa que eu não fiz foi produzir mesmo. E talvez ainda dá tempo. Talvez eu compre um pedaço de terra e vou produzir daqui a pouco. Agora me diz uma coisa, você falou, né, que você tem na família ali essa ligação direta com o agro, mas você desenhava a tua carreira já voltada para o agro, quando que deu esse start? Porque eu sei que você fez uma outra faculdade também antes, né? Na verdade, quando eu saio do segundo grau, eu vou fazer direito. Eu fiz 3 semestres de direito. Depois eu sempre gostei muito de desenhar, cara. Então eu falei, cara, eu vou fazer arquitetura. Fiquei propenso a fazer isso. Mas eu entro no agro de verdade quando eu tava me preparando para ir embora do Brasil. Eu tinha 18 anos. Eu tava querendo fazer um intercâmbio nos Estados Unidos. Esse meu irmão, o Rodrigo e a Feliz dos Santos, que trabalhava numa trading, ele falou, cara, fica aí, vai embora não. Vou arrumar alguma coisa que você vai gostar de fazer. E ele era muito amigo do Ricardo, que era um dos donos da Cereal Par. Ele ligou pro Ricardo e falou, cara, meu irmão tá meio sem saber o que fazer, arruma uma vaga para ele. E aí foi quando eu entro na Cereal Par. E aí eu faço administração por conta de eu ter virado corretor. Então, no começo de carreira como corretor, eu fui fazer administração, eu terminei a faculdade. Mas assim, foi uma coisa que foi porque pelo que eu estava fazendo, eu acabei escolhendo a faculdade que eu ia fazer, entendeu? Então assim, mas foi tudo uma conjuntura de fatores. Arrumou a oportunidade, é uma coisa muito, muito legal, porque corretor, eu costumo dizer que é o seguinte, você não tem patrão. Você vai fazer, vai aprender e vai para aquela guerra ali todo dia fazer a sua grana. Se você ficar parado, você não ganha dinheiro, porque não é uma remuneração de trabalhar das 8 às 18 e você tem um salário. Não, se você não fizer dinheiro, você não ganha comissão, você não tem comissão. Se você não fizer negócio, você não ganha comissão e você não tem grana. E como corretor, antigamente, você ganhava muito bem como corretor. Então era uma coisa assim, extremamente sedutora. Você entra, 18 anos... Aí você entra ganhando como estagiário, mas você vê que os caras ganham bem pra caramba, um negócio extremamente dinâmico, lidando com as pessoas, falando com as trades, falando com os produtores, e daqui a pouco você começa a ganhar melhor e você fala, cara, isso aqui é a vida. E assim, é puro relacionamento. É muito do que você falou hoje no começo. Você vai conhecendo as pessoas, conhecendo a história delas. Na época que eu comecei, a gente ligava pro produtor pra passar Chicago. Pra passar dólar. A gente ligava pra ele e falava, olha, seu João, Chicago subiu 10 pontos. Hoje o cara tem um celular da mão O dele. que mudou em 2 décadas, Exatamente. né? Impressionante. E essa mudança, só para pegar esse gancho, torna mais difícil a vida do corretor hoje? O corretor no passado ele era relacionamento e a capacidade que você tinha de fornecer informação de qualidade para o produtor. Hoje eu diria que é um processo muito mais ligado ao relacionamento. Tanto que aconteceu um fenômeno nas corretoras. Você antigamente, quando eu comecei, você tinha corretoras, a Cereal Par é um exemplo dela. Ela era uma corretora de Curitiba, pelo mercado do Paraná, né? E ela abriu uma filial em Cuiabá, mas eram 2 grandes centros. Não estava conectado realmente lá no setor, na produção. Com o passar do tempo, você viu o que eu pude acompanhar com amigos e com esse mercado, é que muitos corretores surgiram e eles têm sucesso hoje no interior mesmo. Então você vê que Lucas, Sorriso, Rondonópolis, Cascavel, tem os corretores nessas cidades. Por quê? Porque o relacionamento ficou muito mais necessário para você garantir uma carteira. Porque a informação é aquilo que eu te falei, o produtor abre o celular, às vezes ele sabe mais que o corretor. O corretor hoje se tornou, Patrone, eu diria, um serviço que auxilia o produtor no momento dele comercializar. Então, assim, o cara é aquele cara que fica monitorando. Ele é um serviço do cara ficar monitorando o mercado para passar para o cara qual é a melhor condição que ele possa ter naquele momento que ele queira vender ou queira até especular o mercado. Acho que a relação de confiança aí, ela ganha um peso muito maior também, né? Sim, é em cima do relacionamento. É o cara que vai pescar com o produtor, é onde o produtor vai lá conversar sobre mercado, tomar um chimarrão. Mas também tem um problema. Por mais que você tenha um relacionamento, hoje você não tem muito mais tempo para ter esse relacionamento, né? Então, assim, você tem as estruturas também, da mesma forma que o corretor hoje ele está em cima de relacionamento, você também vê que com o ganho de receita dos grupos agrícolas, que produtores estão tendo uma relevância cada vez maior,
o cara já tá arrumando a gestão dele, já tá colocando um comercial lá para trabalhar para ele, um cara, em vez de ele usar um corretor, um serviço de Ele terceiro, tem aquela ele pessoa já ali tem agora. aquela pessoa dedicada. Por quê? Porque ele tem mais volume, tem mais importância no processo, então ele, como ele tá ajeitando a casa inteira, em termos de gestão, ele agora está colocando uma pessoa para auxiliar nisso. Ele toma a decisão, provavelmente toma, mas quem monitora para ele está dentro de casa, em cima do que você falou. Ele confia mais em alguém que está dentro de casa. E é interessante, né? Quando a gente analisa aí, são 2 décadas, né? Uma transformação muito grande, assim como em outras profissões que acabam se adaptando ou encontrando novos formatos aí, ou uma relação em que essa confiança, essa questão do relacionamento realmente ganha um peso muito expressivo. A gente fez uma ponte aí nesses 20 anos, mas vamos seguir ali a questão cronológica. Depois, então, desse teu início, aí você se apaixonou. Você falou que era muito sedutor para algo, um jovem que vê ali, de fato, como a questão financeira chamava atenção, né? Era a remuneração ali para o corretor era grande, e aí você passa a se dedicar, de fato, a essa área. Aí eu fico 10 anos como corretor. Eu chego a uma posição relevante dentro da corretora em termos de volume. E depois disso acontece a segunda fase de que assim, o dinheiro é importante, mas a realização também é. E no começo era tudo muito novo. E aí acabou o desafio. Quando acaba o desafio, beleza, eu tenho grana, mas eu não tenho mais nenhum desafio de desenvolvimento. Eu tô fazendo, tá no automático já, eu já consegui ter sucesso naquilo, eu tenho um ganho financeiro, mas aquilo não me desafia mais. Eu já ligo, ficou automático. E aí eu resolvo sair. Aí eu saio da Cereal Par e tava passando um momento que alguns produtores, uma parte relevante dos produtores, estava começando esse processo que eu citei agora há pouco. Ele estava ganhando uma relevância em termos de receita e ele estava precisando arrumar a casa. Por quê? Porque começou eu costumo dizer que a brincadeira começou a deixar de ser uma brincadeira e começou a virar um negócio mais sério, porque tinha muita coisa envolvida, muita grana envolvida no nível de produtor. O investimento estava mais pesado, a receita estava mais pesada, então ele tinha que se organizar e eles começaram a se organizar. E nesse momento eu saio e vou trabalhar com um grupo, pego uma parte da minha carteira que eu tinha como corretor e terceirizo a comercialização desses caras. E aí eu vou trabalhar com eles em cima de planejar a comercialização, planejar como eles vão comercializar a safra. Não é só em cima da oportunidade, é em cima de fazer um planejamento de como eles vão vender, vão escalonar a venda, em cima do que está custando, porque eles já estavam começaram a ter a visão que era necessário ter uma proteção de vender de uma maneira mais assertiva. E aí eu passo 2, 3 anos fazendo isso, e aí eu começo a ficar refém do próprio trabalho que eu exercia. Por quê? O corretor é meio empreendedor já, porque é o que eu te disse, se ele não faz, ele não ganha. Quando eu saio, eu também vou empreender. Eu falo, cara, eu vou viver sozinho e vou tocar uma empresa minha. E esses caras começaram a me chamar para fazer parte das estruturas, para ser esse comercial. Vem ser meu comercial. Só que eu falei, cara, não me vejo prestando conta, não me vejo, além de para mim mesmo, mas para outras pessoas. Então eu acabo sendo substituído por alguém que foi para dentro da estrutura, e aí o serviço que eu prestava começou a não ter mais valor, porque os caras começaram a colocar comerciais dentro da própria estrutura. E aí eu entro num outro projeto. Eu passo por um projeto de trazer empresas para originar soja no Brasil. Empresas que compravam das trades de consumo final, a gente montava a operação deles aqui no Brasil. Que aí é a hora que eu começo a trabalhar um pouco com financiamento, um pouco com barter, com esmagamento, que aí dá um desafio muito legal, porque é muita coisa nova, aprendendo coisa que eu tinha um contato muito superficial. Eu faço 3 operações dessa em 2 anos. A gente traz uma empresa de Israel, uma empresa de consumo de Israel, e traz uma empresa de consumo também da Turquia. São 2 grupos, a gente monta para o primeiro uma prestação de serviço de esmagamento numa indústria. Aí tinha o pessoal responsável por montar a exportação, montar a parte de financeira, né? E de gestão da companhia, e eu era o responsável por montar toda a parte de originação no interior. Então, a gente abre uma filial em Cuiabá, e aí eu começo a apresentar para os produtores que era uma possibilidade a mais de venda, e utilizar todo o know-how que eu tinha de fazer esse mercado. As 2 empresas estão aí até hoje. E aí também, volta até a gente era meio que uma joint venture no começo, que o cara vinha, contratava a gente caminhava junto, mas daqui a pouco queria que a gente fosse para dentro e a gente, não vamos para dentro, vamos continuar no processo. Agora, é interessante, vou fazer um recorte para esse ponto que você traz.
para que as pessoas que estão nos ouvindo, que eventualmente não tenham um conhecimento mais profundo, né, mais apurado do agro, você falou, tem uma originação, né? Eu queria que você explicasse como que você capta ou como vocês conseguiram captar aquele comprador lá de fora, né? Que isso mostra o quanto a produção aqui mato-grossense, em especial, né, produção brasileira, ela gera interesse lá fora. Acho que é legal você trazer um pouquinho do depoimento de como foi esse processo. Existem as empresas consumidoras, né? As tradings que a gente está acostumado a vender aqui no Brasil, elas são empresas de alimentos, muitas vezes elas produzem os produtos finais, mas grande parte delas fornece esse produto para uma empresa chinesa, para uma empresa europeia, que vai transformar aquilo em proteína, em ração, em bem de consumo. E eles, querendo ou não, por prestar todo esse serviço, eles vão colocando a margem de operação deles, porque eles precisam ter lucro nisso. Então é muito mais barato você, não que seja mais fácil, se o consumidor vir buscar direto do produtor. Só que a gente tem um grande desafio, que é um desafio de você entender a cultura desse mercado, todos os problemas estruturais que existem, logística. Então, assim, quando você traz uma empresa de consumo final, ela vem com um desafio de entender como funciona o nosso mercado, de entender a nossa parte fiscal, de entender a nossa logística, de entender como funcionam nossos portos, como que você vai fazer para originar um volume e passar por todos esses desafios e não encarecer o processo. Por quê? Porque uma trading que está acostumada, ela tem tudo desenhado e mesmo assim, por muito tempo você vê. Tem greve de caminhoneiro, tem aumento do frete. Isso tudo está na conta dos caras, porque quando o cara fixa aqui, fixa para o consumidor final, o que acontece nesse meio na execução é o problema dela. Então, quando você traz alguém de consumo, você faz uma proposta de que você vai fazer uma estrutura muito mais enxuta para ter um custo muito mais baixo, mas você tem que deixar muito claro que tem um desafio muito grande. Mas algumente se começa com volumes pequenos, são programas pequenos, de 100, 200 mil toneladas por ano. Tem muita gente que teve há algum tempo, algumas empresas faziam um container. Então, assim, você precisa saber como você vai convencer, é um processo de convencimento, mas você monta um business plan bem feito, monta como você vai fazer, que você consegue trazer gente que encara o desafio, mas tem muita gente que vem, monta, ganha dinheiro 1, 2, 3 anos, aí pega um ano ruim, toma uma invertida e vai embora. Fala, não, isso aqui não é para mim. Não é o é processo. para amadores. E me diz uma coisa, chegaram a originar quanto de volume para a gente ter uma ilustração? Cara, na primeira a gente tinha... A primeira operação que a gente fez, a gente comprava para esmagar e a gente vendia farelo e óleo no mercado, tanto no mercado interno como exportação. A gente chegou a fazer 400 mil toneladas de esmagamento. E a segunda operação a gente fez, se eu não me engano, umas 300 mil toneladas entre soja e milho. Como eu te falei, são operações, enquanto eu estava lá, né? São operações menores, porque você começa pequeno, porque também exige muito capital. Então não é só a vontade, não é só encarar esse desafio, mas também como arrumar o capital. Porque para quem consome, lembre-se que é o seguinte: eu vou comprar de você. Você bota aqui na minha fábrica na China ou no meu porto aqui, eu pago você. Você precisa ter um ciclo de capital para vir pagar o produtor, porque o produtor, quando você entra com uma empresa dessa, você não tem crédito, então você tem que pagar o produtor. Aí você carrega produtor, logística terrestre, elevação de porto, navio, e quando chegar lá, transformar, vender para remunerar toda essa turma aqui quando você é o consumidor final. Então, também é um game financeiro pesado. Imagino, e acho que foi legal justamente você detalhar um pouco mais isso, né? Para entender a complexidade, você até disse, vamos simplificar aqui todos os desafios que a gente tem, e quando você coloca na ponta do lápis aqui, são muitos desafios para que as pessoas entendam, quem não é daqui, né? De fato, como funciona o Brasil, o custo do Brasil que exige, né? E é muito legal esse ponto. A partir daí, Diogo, como que segue tua carreira? Aí eu vou pro lado da inovação, que provavelmente é o movimento mais legal que eu faço, porque, assim, é um movimento de gente muito jovem num momento que eu já tô ficando mais experiente, vamos dizer assim. Então, assim, há 5 anos atrás, começou o movimento a esquentar, foi a época que tava começando o AgriHub, foi quando o Daniel, que eu me lembro, começa no Google em São Paulo, no Google Farm, que começa um movimento junto com o pessoal da SP Ventures, do Chico, que estava começando a surgir as startups, fora daqui já tinha alguma coisa, mas aqui estava começando a surgir as startups viradas para a vertente de agro. E
eu começo a ver esse movimento, o meu irmão começa a ver, na verdade, e ele fala, Diogo, vamos olhar que pode ter oportunidade aqui, porque os caras, o que aconteceu? Era muita gente ligada de alguma forma no agro, mas no agro mais em São Paulo, ali onde tinha desenvolvimento, onde tinha capacidade de desenvolvimento de programação. E que tinha uma dificuldade, ou gente de fora, ou empresas, ou startups de fora do agro, que queriam entrar na agricultura tropical e não tinham essa vivência. Então, pela experiência que a gente tinha, a gente falou, cara, a gente pode agregar muita coisa e ajudar a movimentar o ecossistema. E eu lembro quando a gente começou a olhar isso, o AgriHub estava nascendo com a iniciativa do Rui, com o Daniel, que tinha ido para o World AgriTech em São Francisco. E aí foi quando a gente veio trocar uma ideia com ele e falou, não, cara, a gente criou um hub de inovação, mas por enquanto ele é uma coisa embaixo do guarda-chuva do IMEA, é muito mais uma coisa virtual, uma iniciativa, não era algo como é hoje, né? E aí a gente vai para dentro dessa história, cara, e começa a olhar as startups, aí começa a olhar que tem bastante coisa que não faz sentido, mas começa a olhar que tem bastante coisa legal e bastante desafio. E aí mentora, aconselha, representa. Eu lembro que a Taranis chegou no Brasil e falou, cara, eu quero alguns produtores do Mato Grosso, então eu ajudo eles a arrumar alguns clientes aqui, a testar a solução, até conseguir alguns clientes do Mato Grosso. E aí você começa a olhar para dentro da sua carreira e fala assim, mas do que eu fiz a vida inteira, tem alguma coisa acontecendo? Aonde que o meu conhecimento eu posso propor ou pegar alguma coisa que já existe e melhorar? Até para você não começar do zero, né? Exatamente numa carreira, num negócio completamente novo. Né? De fato, mergulhar nesse novo ambiente, mas não deixar para trás o que se acumulou de experiência. Né? Exatamente. E naquele início e hoje é o que tem muito valor. Por quê? Porque o pessoal ainda tem uma necessidade de experiência. De dizer assim, aliar a cabeça de inovação, de quem acredita que vai mudar um processo ou a forma que se faz alguma coisa, mas levando muito da experiência que você tem de mercado e a experiência de muita gente. Você vê cada vez mais gente experiente, que conhece muito do agro, que tem muita vivência no agro, indo para o lado da inovação. Então hoje você já vê uns cabelo branco ali no meio da galera mais nova, que é empreendedor. Por quê? Porque esse cara é extremamente importante, ele tem uma vivência importantíssima para falar, gente, beleza, vocês estão querendo quebrar paradigma, fazer a disrupção, só que o agro, ele é muito conservador ainda em alguns pontos. Então esse cara vai te dar uma visão de como contornar, às vezes, uma barreira cultural. E em 2018... eu falo, cara, mas não tem nada de comercialização, né? Eu sou comercial, não tem nada que está acontecendo nesse negócio. E aí eu já tinha representado, já tinha dado conselho para bastante gente. Falei, então tá bom, vamos ver se eu consigo fazer uma né? Aí eu tentei ter uma startup. Antes de você contar como é que foi essa experiência, deixa eu só fazer um parênteses aqui. Você citou Daniel LaTorraca, né? Participou aqui do nosso podcast, foi o episódio 24, O Colhedor de Números. Ele falou da carreira dele. Daniel LaTorraca, que foi durante 12 anos ali do IMEA, foi superintendente e esteve à frente, né, do início da história do AgriHub. E você citou o Rui Prado também, participou com a gente no episódio 33, de Orador de Classe à Liderança do Agro. Rui Prado, que foi presidente da FAMATO e presidente da ProSoja, também tem uma história muito bacana. Então fica o convite para acompanhar essas histórias também. Você já visitou uma sementeira de soja? Tem curiosidade em saber como é uma unidade de produção e todas as etapas do beneficiamento das sementes? Então olha só que legal essa novidade que reforça como a tecnologia e a inovação caminham juntas com o desenvolvimento do agronegócio. Uma empresa de produção de sementes sediada em Mato Grosso acaba de lançar uma plataforma de visita virtual que vai te levar para dentro da sementeira sem que você precise sair de casa. É a AgroSol 360. Com ela, você pode fazer um tour completo pelas instalações da empresa, como unidade de beneficiamento, laboratório, canteiros de emergência, estações de tratamento de sementes e armazéns. Olha, eu fiz essa visita virtual e sou testemunha de que a experiência vale muito a pena, viu? E olha que legal, além da visita pela unidade de produção, a AgroSol 360 também te leva virtualmente para um dia de campo exclusivo, onde você pode caminhar por área demonstrativa, visualizar em campo todas as cultivares de soja que fazem parte do portfólio da AgroSol e também interagir com o conteúdo. Para fazer o tour virtual, é só acessar o site
www.agrosol360.com.br e dar início à sua visita. Agrosol Sementes, germinando o futuro. Agora, Diogo, como é que foi essa experiência quando você decide também inovar? Então, foi muito legal, porque assim, você tá ali aconselhando, mentorando, representando, mas foram 2 sócios, né, que me procuram, 2 amigos que me procuram e falam, cara, a gente tem uma ideia para digitalizar o processo de comercialização de commodities agrícolas. Falei, legal, me conta aí qual que é. Aí eles falam, cara, eu lembro até hoje, a gente se encontrou numa padaria aqui em Cuiabá, e o cara me conta o processo, fala, cara, isso não vai dar certo não. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou falar pra você como eu acho que dá certo. E aí, se você ficar rico, um dia você me paga o café. Foi nessa sinceridade. E eu falei, isso não, desse jeito que vocês querem fazer não funciona, vai assim, por aqui, não sei o quê. Nem sabendo se ia dar certo o que eu achava, mas era o que eu, pela minha experiência, achava que poderia funcionar melhor. E aí, no final da conversa, ele falou, não, por que você não vira nosso sócio? Eu falei, cara, eu tenho um monte de coisa acontecendo, não sei se dá, beleza, mas vou pensar. E aí, fiquei com aquilo na cabeça e voltei e resolvi entrar no negócio. E aí a gente consegue, a gente tem um problema de desenvolvimento, porque aqui você não tinha um acesso à mão de obra de desenvolvimento aqui no Mato Grosso tão bom como é hoje. Hoje você tem a nível de Brasil em qualquer lugar. E aí uma coisa que eu sempre prezei, Patrone, acho que uma coisa que vale muito durante a minha carreira e acho que deve valer para todo mundo é o seguinte, cara, você carrega seu nome, você não carrega sua empresa. Então, assim, nessas operações que eu te contei, quando eu era corretor, eu dava problema. Eu acordava 4 horas da manhã, pegava, entrava num carro e ia classificar soja, cara. Porque o produtor tava falando que os caras estavam pesando na classificação, ou porque a empresa tava falando que a soja não tava padrão. E você ia lá, tinha que acompanhar. Por quê? Porque no final do dia fui eu que fiz o negócio. Quando eu fiz o projeto de originação com essas empresas de consumo, o cara carregava a soja para mim. Eu te falei, pô, a empresa tem que vir com capital porque ela precisa pagar produtor. Uma das coisas que eu mais me surpreendi nesses projetos foi que eu consegui carregar soja e milho no meu crédito pessoal, pela credibilidade que eu tinha construído. Então, assim, a empresa falava assim, cara, dá para carregar sem pagar? E eu falava, dá. E eu pedia pro produtor, não, Diogo, pode carregar aí. Mas eu tinha certeza que ia pagar, porque eu sabia que se não pagasse, podia ir embora. Uma vez quebrada a credibilidade, então, quando a gente fez o projeto do aplicativo para comercialização, a gente teve muito problema de desenvolvimento. E eu comecei a me desencantar com ele por isso, porque eu falei, cara, eu não vou entregar qualquer coisa. Não dá para entregar qualquer coisa. O pessoal é exigente. O agronegócio tem uma característica de excelência. Os caras eles não atingiram o nível de produtividade, eles não atingiram o nível de relevância que eles têm hoje, eles não fazem a indústria do agro ser o que é, fazendo as coisas de qualquer jeito. Eles têm capricho no que fazem. E os que não tiveram ficaram pelo caminho. Então, você vai numa fazenda, tirando uma exceção ou outra, ela é uma coisa organizada. Os caras prezam por fazer a coisa bem feita. Como você vai entregar uma coisa ruim na mão do produtor para fazer ele quebrar um hábito e uma cultura ainda, que é fazer a disrupção de um processo que ele faz no analógico? E aí eu falei, cara, não tá dando certo tal, e acabei saindo do projeto. E aí eu tenho um intervalo para entrar no próximo projeto, que também é para digitar a comercialização, que é o que eu tô agora. E nesse intervalo eu vou para uma outra coisa que, cara, com certeza eu não sei, mas pode ser que eu volte a fazer, porque eu entro numa trading de orgânico. E aí me abre um mundo que não é mais assim, porque todo mundo olha para orgânico. Hoje não mais, mas a gente há muito tempo olhava para orgânico e achava que era o bicho grilo lá na chacrinha, criando do jeito que dava as coisas e falando que é orgânico. E o orgânico é uma coisa apaixonante também. Então, assim, eu fico 1 ano nesse projeto de orgânico, que aí é quando eu sou convidado para vir para Gávea, onde eu tô agora. Esse projeto de orgânico que você ficou foi onde? Fala um pouquinho mais de detalhe dele. O projeto de orgânico era uma trading, porque o orgânico, ele funciona como ainda hoje? O orgânico, ele é em cima de pequenas propriedades. E esse projeto era um projeto para tentar desenvolver o orgânico em larga escala. E hoje você tem controle de pragas e doenças, com biológicos, tirando uma coisa ou outra que tem uma dificuldade maior. Você tem fertilidade do solo bem definida para orgânico. Mas você tem um problema que é a erva daninha.
não existe, pelo menos na época, tá? Eu tô fora disso há algum tempo já, mas na época o grande desafio era o controle de erva daninha. Ferrugem era uma coisa desafiadora também, mas dava-se um jeito. Para fazer a larga escala, a gente tinha que resolver o problema da erva daninha, que o orgânico está muito ligado ao sustentável. E a única solução que tinha na época para o controle de erva daninha, a patrônia, era uma grade, que você revirava o solo e aí você perdia a questão da emissão de CO2. Então era meio... Eu resolvo um problema, mas... E tem outro passivo. Que tem outro passivo. Mas tem gente fazendo, tem gente que consegue já fazer numa escala maior, mas ainda é um grande desafio, mas é um mercado muito interessante porque ele agrega muito valor, ele recompõe a questão do ecossistema, ele cria um meio ambiente ali nas propriedades que trabalham com ele, trabalham nesse sistema. É desafiador porque é muito preventivo, então não é mais trabalhar com o dano no menor nível possível, não é que você vai matar, você vai controlar. O orgânico é o seguinte, eu vou ter... problema, mas eu vou contornar para que seja o mínimo possível. Para não me causar dano econômico. Agora tem um nicho fantástico aí, né? Crescente também. Só para eu entender, isso daí você falou em larga escala, tinha propriedades já localizadas ou a tentativa era de fato conseguir essas propriedades? A tentativa era o seguinte, era você chegar para o produtor de larga escala e falar, vamos começar a mudar o seu sistema de manejo, porque você vai ganhar mais dinheiro, porque você vai ter orgânico na mão. Aqui estão os desafios. Assim, o grande desafio do orgânico também é que é um processo novo. Hoje o produtor ele tem um processo bem definido de manejo, né? Então assim, você muda, é o que eu te disse, é preventivo. Então ele tem um custo maior, ele ganha maior, mas ele tem um custo maior até o cara refinar o processo de manejo dele, ele provavelmente vai ter um desafio de custo, tudo. Então assim, era pegar o cara e falar, ó, por quê? Porque com um grande volume, a gente ia começar a estimular, porque você tem um mercado de consumo muito forte na Europa. Então aí você ia pegar aquilo e falar, ó, eu tenho 2, 3 mil hectares produzindo orgânico, que na época, para você ter uma ideia, a produção de orgânico no país não passava acho que de 5 ou de 10 mil hectares na época que eu estava tocando. E hoje, se tiver, eu não sei o número, mas não é uma coisa extremamente relevante. Apesar de ter muito projeto já de ovo orgânico, de carne de ave orgânica, mas era um desafio, mas era de fato para estimular para exportação, nem era para consumo interno, era para exportar, se certificar. Primeiro ano Brasil, segundo ano Estados Unidos, terceiro ou Europa e terceiro ano Estados Unidos ou Europa, porque você ia capturar um prêmio, como é com convencional. Soja convencional tinha um prêmio e hoje é regulado assim, eu tenho a soja convencional, o prêmio, tem uma oferta maior. No orgânico é a mesma coisa. Então era uma oportunidade muito legal, mas tinha esse desafio de fazer acontecer e de convencer o produtor e de gerar todo esse movimento. Eu vou fazer uma pausa no teu raciocínio agora da tua carreira na parte de comercialização, das tentativas, dos projetos, antes de chegar no projeto que você está tocando agora, para trazer um outro lado da tua vida, que você é um cara que é apaixonado por esporte aí, e assim, já de futebol americano a comentarista corneteiro de futebol. Eu queria que você falasse um pouquinho desse seu lado da carreira. Cara, é engraçado isso, porque eu sou apaixonado por esporte. Assim, na minha família, todo mundo gosta muito de esporte. Minha mãe e meu pai sempre estimularam a gente a fazer, levavam a gente pra natação, a gente competiu natação pelo Irapuru, na UFMT, quando a gente era novo. Jogamos basquete, vôlei, futebol. E eu sempre gostei de futebol americano por causa de filme. E aí um grande amigo meu, ele começa a jogar. Fala, cara, a gente foi jogar futebol americano na UFMT. Era onde o Cuiabá Arsenal nasceu, né? Ele nasceu em 2005 ou 2006. Eu entro em 2007 no time, que aí eu fui por esse amigo. E, cara, eu fiquei no Arsenal 5 ou 6 anos. Fui vice-presidente do Arsenal. Quem criou o Arsenal foi o Orlando Júnior, Orlando Ferreira Júnior, que é um grande amigo até hoje, e ele trouxe para uma equipe amadora de futebol americano, que era quase impossível, todos os sistemas de gestões de uma empresa. Então era assim, era muito engraçado, porque a gente
ficava viajando tanto no futebol americano, que era um esporte pouco reconhecido, como de tentar transformar aquilo num ambiente, num empreendimento, não para fazer dinheiro, mas para fazer ele sustentável. E aí a gente juntou um monte de maluco e saiu viajando pelo Brasil aí. O Arsenal é bicampeão brasileiro. Eu jogava de tight end, que é uma posição que o pessoal não sei se vai entender, mas é um dos caras que ora protege o cara que lança a bola e ora recebe o passe desse cara. E aí eu faço parte também da primeira seleção brasileira de futebol americano, primeira convocação, a gente vai jogar no Uruguai. Fomos até o Uruguai jogar. E esse foi o momento. Aí a história do corneteiro... Não, antes de você ir pro corneteiro, deixa eu fazer aqui. Eu não sei se você estava ainda à época no Cuiabá Arsenal, mas só para fazer esse registro, né? Cuiabá Arsenal, nessa tentativa de empreendimento de sucesso, acho que conseguiu o êxito, né? Porque realmente aqui em Cuiabá todo mundo conhece, né? Me recordo de um jogo na arena, numa final de, acho que Liga Regional, que tinha, não me recordo quantas pessoas, 1000 pessoas tinha, mas era um número muito grande e que realmente não veio o título ali naquele momento, mas todo mundo acompanhou até o fim e tem um carinho muito grande para essa equipe, né? Você sabe que eu tenho uma frustração no futebol americano, que foi não jogar na arena, né? Porque eu já tinha aposentado, eu já tinha parado de jogar. Eu lembro até uma vez que eu tava, que os meninos iam jogar, fui fazer um treino lá, até fui lá brincar com a bola e tal. Eu falo, nossa, que grama fofinha, cara, aqui deve ser bom de cair. e lembro, pra você dar uma ideia, como a gente era maluco, cara, eu era o cara que pintava o símbolo do Arsenal no meio do campo. Olha só. Eu que fazia a pintura. Os caras falavam... Porque assim, como eu era vice-presidente, assim... Vice-presidente, presidente, diretor... Todo mundo mete a mão na massa. Só o nome. Era só o nome. Aí, cara... E a gente queria elevar tanto o nível das coisas que assim... vamos fazer o field goal. O goal post. Começou amarrando 2 canos de PVC na trave do gol. Eu falei, não é possível que a gente vai fazer isso. Aí via no profissional, não, vamos fazer o Y lá do jeito que é. E aí, pintura de campo, nossa, mas queria pintar igual, parecia em filme e tudo. Aí eu falei, um dia eu peguei e falei, cara, e eu sempre gostei de desenhar. Eu até comentei que eu poderia ter virado arquiteto. Falei, cara, eu vou pintar o símbolo do Arsenal. Os caras falaram, você não vai. Eu falei, vou. Aí catei, tinha um cara... César, ele trabalhava na Federação Mato Grosso de Futebol. Na verdade, ele morava dentro do Trinha, com a família. E não sei se ele trabalhava, se prestava serviço. E aí ele ficava ajudando a gente ali na hora que a gente ia organizar os jogos. A gente pagava ele ajudava a gente ali. Aí eu catei ele um dia lá, falei, vem cá comigo, nós vamos pintar o símbolo. E na arena, 1 ano, fui eu que pintei. Aí depois acho que alguém aprendeu e acabou pintando, porque eu também não podia mais ir lá pintar. Agora o legal para fechar o capítulo Cuiabá Arsenal aqui é que quando vocês buscaram, né, encarar como um empreendimento, acho que tem um ponto que foi muito importante aí, que vocês buscaram sempre desenvolver, à medida do possível, ações de marketing, né? Acho que isso é muito interessante na história do Cuiabá Arsenal. E aí o cuidado com o Y, né, com o gol invertido lá, com o field goal e também... Field goal, tá certo? Field goal. Goal post. Goal post. E com a logomarca e tudo mais. Então isso mostra, né, um cuidado muito grande com capricho e com marketing. São ações que vão marcar, né? Vão, de fato, fazer fidelizar aquela imagem, aquela marca do time. Vamos pro corneteiro? O corneteiro. Voltar pro futebol brasileiro agora. Fala um pouquinho do De Chapa. A história do De Chapa é a seguinte. Eu tô em São Paulo, no trânsito, e o meu irmão... Tô no carro com meu irmão falou assim, coloca aqui, vê esse programa aí. Chama Estádio 97, é um programa que passa em São Paulo hoje, todo mundo tem acesso por causa do YouTube e tal. E o Estádio 97 era um programa que falava de futebol, mas ele falava a nível de torcedor. Então assim, ele tinha, pra quem não conhece, ele tem representatividade das 4 maiores torcidas de São Paulo. Então ele tinha 2 santistas, 2 corintianos, 2 são paulinos, 2 palmeirenses. E os caras... davam as notícias do dia a dia no final da tarde paulistana, que o cara tá no trânsito, perdido, mas eles se zoavam no ar. Um sacaneava o outro, mas assim, e aquela zoação de paulista, sabe? Mas assim, umas tiradas super inteligentes e tal. E eu adorei. Falei, pô, bacana. O Benjamin Bach, que é do SBT, que foi do Fox Sport, era um integrante e depois saiu. Passa-se alguns anos, sai esses aplicativos de rádio. Já tinha o aplicativo de rádio, eu tô na academia. Tô procurando algo para escutar e vejo a Energia 97, que é a rádio do Estado 97.
Eu falei, cara, será que passa esse programa ainda? E era bem na hora. Na hora que eu coloco, os caras estão falando. Aí eu comecei na academia nesse mesmo horário e eu ficava escutando os caras. E aí eu tenho um amigo Queco da Bahia, Ângelo Márcio Della Rovere. Ele é aqueles cara que não foi jogador de futebol, mas parece que foi, sabe? Uma marra, cara, uma mala. E trabalhou no Cuiabá, mas é um cara super legal, pessoal super conectado. Eu não sou, e tem um problema na história do corneteiro. Eu sou um cara extremamente tímido e fechado. Então eu não tenho essa desenvoltura. A rádio até me deu a desenvoltura, mas eu não tinha. E eu viro pra ele e falo assim, que você que é cheio de marra, vem aqui que eu quero falar um negócio que eu tenho uma ideia na minha cabeça aqui. E apresentei pra ele, o programa é desse jeito, vamos fazer aqui? Porque o que eu pensei? Eu falei, Cuiabá já tem um trânsito. Eles têm 2h30 de programa lá. Eu falei, não, dá pra fazer uns 40 minutos, 1 hora? Dá. Falei, Keiko, a ideia é essa, não sei o quê, mas eu não entendia como vendia publicidade em rádio, não entendia nada. Não entendia que eu tive a ideia de ter o programa, falei, tem trânsito, tem rádio aí disponível, vamos atrás desse negócio. Aí eu peguei as 5 maiores torcidas que tem aqui, falei, arruma um flamenguista, um São Paulino, tenho eu e você de corintiano, arruma e vamos tentar fazer um piloto. Aí eu lembro que eu arrumei, cara, o estúdio da Faculdade de Comunicação da Unirondon. Me arrumaram um horário lá, chamei a galera, fiz um roteiro eu mesmo, falei, ó, é assim, botei os caras pra escutar o programa uns 2 dias, falei, ó, vamos tentar dar essa pegada. E aí eu falei, aí com o piloto eu vou nas rádios. Gravei o primeiro piloto, contratei o cara pra fazer o áudio e tal. Gravei o primeiro piloto e nós gostamos, todo mundo gostou. Porque era uma resenha de bar no rádio. Só que a gravação ficou ruim, do áudio. Aí eu não tinha o que mostrar. Eu só arrumei um outro estúdio de gravação de banda, lá na Várzea Grande, categorizado, falei, vamos lá de novo. Fizemos de novo, aí ficou bom, aí eu fui bater nas rádios. Aí bati na Gazeta, bati na todo mundo. Aí as maiores, aí outra coisa que você não entende, as maiores não querem produto independente, eles querem produto deles e tal. E aí a Capital, o João Neto da Capital, falou, cara, eu sempre quis fazer isso aí. São Paulino doente. Só que eu quero participar. Eu falei, cara, pode participar quem quiser. E a gente foi, cara. Aí montamos o programa. Ele vai fazer 4 anos esse ano. Já era todo dia à tarde, mas era totalmente hobby pra se distrair. E a história que eu te falo que eu era tímido, que eu não tinha muita vivência com isso aí, tem duas passagens muito boas. Quando a gente vai estrear na Capital, a gente vai falar com o cara que apresentava lá. E é a primeira vez que eu tinha entrado no estúdio de rádio. E eu entro, e o quê? Com mais boleirão, vai comigo, vai eu e ele falar do programa, vai estrear o programa e tal. E o cara faz uma entrevista. No final do Jornal da Capital, ele faz uma entrevista. E ele tá falando com o Queco. E eu ali, né, no microfone. E ele falando com o Queco, não sei o quê. Na hora que ele vira e fala assim, então, Diogo, o Queco olha pra mim e ele fala assim, e ele brinca e fala assim, cara, você ia desmaiar, certeza, que você tava branco. E aí eu falo, não sai a voz. Aí o Queco, ele é muito boleirão. Ele pega no meu braço e fala, calma, cara, você vai desmaiar. Aí eu dou uma relaxada, sabe quando você quebra, você fala assim, porra. E aí eu consigo falar. E é outra que o programa passa na TV, né? Hoje ele tem uma versão da TV. Ele não tá mais na rádio, tá na TV. Eu falo a gente, mas eu nem tô mais no programa. Eu não faço mais o programa. Eles estão negociando para voltar pra rádio. Quando vai pra TV, vai lá eu na TV. Aí você imagina. Se na rádio ficou pálido, imagina na TV. Na TV, cara, eu tô lá, vai estrear aquele trem e eu me tremendo, minha mão suando, não sei o que. Eu sei que eu fiz a TV acho que 3 vezes, patrão. Aí eu comecei a falar pros caras, eu não gostei de TV, vamos voltar pra rádio. Eu não gostava de olhar pra câmera. Só que agora é um problema, porque agora as rádios são transmitidas também, né? Mas então é diferente, o ambiente é outro, né? É diferente, é diferente. Não dá pra explicar muito pra quem não vive, mas, cara, eu falava assim, gente, como que eu consigo falar na rádio? Porque aí eu ganhei desenvoltura na rádio e tal, tava bem na rádio. Ficou fácil. Apresentei, teve dia que faltou apresentador, eu apresentei na rádio, não com a qualidade de um apresentador, mas apresentei o programa já. Mas na TV, cara, não ia, sabe? Parecia que eu tava travado. Eu falava, cara, eu não sei se é iluminação, se é câmera. Eu falava, não vai, isso aqui não me sinto confortável. Podia ser que eu... Aí os caras até brincavam, não, mas o Edmundo começou desse jeito aí.
Você está ouvindo o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende. Passado esse capítulo aqui, muito legal trazer essa história também, né? Vamos voltar aqui para a gente seguir para a reta final da entrevista, que é justamente voltar a falar de digitalização na comercialização, todo esse processo que é onde você está agora. Fala um pouquinho dessa sua imersão. 2020. Me procura o Vitor Uchoa Nunes, meu sócio hoje. Carioca. Me procura e fala, então, cara, me indicaram que eu precisava falar com você, que eu tenho uma empresa, a Gávea, não sei o quê, para uma bolsa de commodities agrícolas, que você tem uma experiência de ter tentado digitalizar o processo de comercialização. Vamos conversar? E eu não perco uma boa conversa, eu converso com todo mundo, graças a Deus. Todo mundo que me procura, eu tento atender. Falei, vamos, cara. Não, eu queria saber o que aconteceu. Aí eu contei a história dessa iniciativa. E aí ele falou, não, a gente pode falar de novo? E aí a gente foi falando, trocando ideia, ele perguntando, eu respondendo. Aí um dia ele falou, cara, você não quer ser meu sócio? Não quer virar diretor de crescimento, ser meu sócio? E eu tava com um monte de projeto, cara, bacana também, mas sabe quando fica aquela sensação de falar assim, porque esse outro projeto, ele tava indo bem, cara. Se não fosse esse negócio da qualidade do desenvolvimento, ele tinha uma chance legal. Eu falei, cara, eu vou ter que tentar de novo, né? Aí virei pra ele e falei, cara, eu preciso de uns 2 meses pra deixar as outras coisas andarem sozinhas, e aí eu entro de cabeça. E falou, não, beleza, tá tranquilo, eu tô terminando também uma rodada de investimento, nem consigo te trazer agora. E a gente foi trocando figurinha, e aí eu entro na Gávea, que é onde eu tô hoje, diretor de crescimento. Sou sócio, hoje nós somos eu, o Vitor e o Bruno Holtz, que é o nosso CTO. O Vitor é um cara com uma experiência incrível em mercado financeiro. Ele era diretor de projetos do BTG Pactual na época que o BTG foi montar trading de soft commodities. Então ele participou da criação da trading, então ele criou uma experiência tanto de mercado financeiro como de agronegócio. O Bruno é um gênio de arquitetura de software, um cara que entende muito, um cara super ponderado, conhece de produto, então você vê e fala, cara, nós temos um potencial. E veio eu da parte do agronegócio, com essa minha vivência. E aí a gente começa a desenvolver a Gávea, né? Em 2020 a gente tem uma rodada, um pré-seed com a Domo Invest, que é um venture capital de respeito. Desenvolve um piloto, a gente tem um MVP, faz o piloto, vê o que precisa melhorar. Em fevereiro de 21 a gente sai a mercado. E aí a gente começa a enfrentar todo o desafio que é você digitalizar o processo de comercialização. Toda a indústria que passou pelo processo de digitalizar o processo de comercialização, ela sofre com o status quo definido. Você tem gente que domina aquele mercado e a digitalização para ele é um risco. E no nosso mercado também é. Você tem uma resistência muito grande por parte dos players do mercado em digitalizar o processo. Porque muitos deles acreditam que vão perder mercado, muitos deles acreditam que se digitalizar eles vão acabar perdendo alguma vantagem competitiva. E aí a Gávea vem tentando e conseguindo com certo sucesso romper essas barreiras. De que forma? Com tecnologia extremamente avançada, que é o blockchain. Então a gente é a única ferramenta transacional no Brasil com blockchain, tá? E aí, nisso, a Gávea é uma plataforma de comercialização. Então, a gente une produtores e indústria e compradores num ambiente transacional, mas com tecnologia de ponta, com blockchain. E aí, por a gente utilizar o blockchain, a gente tem uma série de possibilidades, e uma delas é digitalizar o processo e criar um ativo digital que representa aquele ativo físico. E quando a gente fala de blockchain, todo mundo fala assim, então vocês estão criando uma criptomoeda lastreada no valor do produto. Não, a gente foi para outro caminho. A gente criou um ativo, a gente tokenizou o produto, criando aquele ativo digital que representa o ativo físico, mas lastreado na conformidade socioambiental. Então, hoje, você tem que ganho na Gávea? Ganho comercial. Entro na Gávea, eu tenho uma capacidade de ter um acesso melhor no mercado. Então, se eu sou produtor, hoje você tem, Patrone, para soja, 11 a 12 empresas consideradas grandes. O que é consideradas grandes? São empresas
com capacidade financeira reconhecida entre elas para originar soja. Isso para soja. Para milho, se você considerar que cooperativas compram milho aqui do Mato Grosso, compram milho de outros lugares, BRF, Seara, Minerva, você tem, além essas 11 que compram soja e acabam comprando milho, você pula aí para 15, 16, 17. Se trabalhar bem, você pode chegar até um 20. E eu reforço, capacidade financeira e operacional é aquele cara que dificilmente ele vai dar um problema pro produtor. Ninguém tá passivo de não acontecer uma dor de cabeça, mas é aquela empresa que você fala assim, você acha que a Mage vai quebrar? Não, ninguém acha que a Mage vai quebrar. Então você vende para Mage sem problema. Então é nesse nível. Então o que acontece? Se eu der um telefone pro produtor, o produtor ele não consegue acessar esses caras, todos eles. Ele não liga, liga e não consegue falar. Então, quando você digitaliza esse processo, o produtor, se ele estimular a digitalização, o que ele está fazendo? Ele está melhorando o acesso dele. É comprovado pelo histórico que eu tenho de vida, o Patrone. O produtor, ele deixa dinheiro na mesa porque ele trabalha como? Eu vendo faz 50 anos para A. Ou vendo faz 30 anos para A, para B e para C. E ele não entendeu que como ele teve acesso de informação que melhorou a vida dele para um monte de coisa, se ele souber com o que a empresa D e a empresa E tá pagando, pode ser que ele não venda para aqueles caras. Mas ele tem um poder de argumento muito mais forte para vender para A de novo. E ele vai falar para A, tô vendendo para você faz 30 anos, tem um cara que chegou aqui ontem com a mesma capacidade que você e me paga mais, por que você não tá me pagando mais? Então, esse processo de digitalização traz um benefício monstruoso para o produtor. Fora que traz a possibilidade de outras empresas virem originar aqui. Por quê? Porque uma das barreiras também de conhecimento próprio, quando eu monto um processo de originação, se eu tenho uma ferramenta que me dá mais acesso, é muito mais fácil eu querer vir para cá. Então você imagina, eu tenho uma empresa chinesa gigantesca que compra de Dreyfus, de Cofco, de todo mundo, que tem um monte de entrave, mas esse é um a menos que você vai dar para ele. Fala assim, acesso ao mercado, se você entrar numa plataforma aqui, você vai ter todos os produtores na mão. Entendeu? E a Gávea, ela preza por isso. Porque aí o produtor é o tal da tese desgastada que a gente chama. Você tem plataforma tal, tem plataforma tal, plataforma tal, plataforma tal, plataforma tal. Né? E aí você tem a Gávea. Tecnologia robusta, tecnologia de ponta, que agrega um monte de valor. Tem N possibilidades que o blockchain traz, que eu daqui a pouco vou falar um pouquinho rapidamente disso. Mas a Gávea é o seguinte... Se você, patrônio, entrar em qualquer marketplace, qualquer coisa, você é produtor, se você quiser. Eu vou entrar na plataforma tal. Eu virei e falei, não, nós vamos fazer checagem se o cara é produtor mesmo. A gente vai ver que trading, a gente vai falar, você entra em plataforma aí, que o cara vai lá e fala, eu sou trading. E sai comprando. E às vezes não é que ele efetiva o negócio, mas ele suja aquela base. Ele vira e fica fazendo ali, eu pago 200 enquanto o mercado está 198. Então, a Gávea não é só um negócio da tecnologia. É um negócio que a gente veio para alterar em cima de princípios básicos do mercado. Eu não posso estragar a credibilidade do meu ambiente, eu tenho que usar tecnologia de ponta para entregar o serviço, o produto robusto e fazer essa disrupção. Só que ela só vai acontecer se as empresas compradoras entenderem que aquilo não vai acabar com o mercado delas. Como não acabou, tá? A indústria de linha branca, vamos dizer assim, de eletrodomésticos se digitalizou e ninguém morreu. Elas estão aí. Ou foram substituídas, mas aí fica quem tem competência. E do outro lado, o consumidor, só existe Uber porque os caras começaram a chamar. Senão a gente estava andando de táxi, cobrando super caro, que inclusive o táxi não acabou, como todo mundo fala, o táxi vai acabar. Não acabou, melhorou o serviço. Então, o produtor precisa se conscientizar que esse processo de digitalização, com a ferramenta correta, vai trazer um benefício. Já traz e vai trazer muitos benefícios, mais benefícios ainda. E para o comprador, cara, o custo de originação hoje, ele é entre 5 e 7 dólares por tonelada. Se tem 5, 7 dólares por tonelada na mesa, se você digitalizar, com certeza você vai reduzir esse custo. Você vai poder repassar um pouco mais para o produtor. Ou você vai poder ter um ganho melhor. Porque você está gerando eficiência no processo.
Então a Gávea, como eu estava dizendo, é uma bolsa para conectar com compradores e produtores. A gente cria ordens vinculantes. O que isso quer dizer? Todos os movimentos são registrados no blockchain. Então, quando você compra, quando você manda uma oferta, ela é registrada no blockchain. Quando tem uma contra-oferta, ela é registrada. Quando tem um negócio fechado, é registrado. A gente gera um contrato automático instantâneo. Então, se não é um contrato que eu mando um link que... Não. O contrato tem um negócio, as duas partes recebem a minuta instantaneamente para assinar. E aí vem o grande diferencial nosso. Que esse é o diferencial, é o normal, o que toda plataforma se propõe. Apesar da gente ter um crivo de credibilidade com quem entra muito criterioso, então assim, não é qualquer empresa que é comprador e não é qualquer empresa que não é qualquer um vendedor, eu atesto se ele é produtor ou não. Mas comprador, a gente faz ver a capacidade financeira e operacional do cara para ele participar desse negócio. No caso do blockchain, cara, a gente fez esse token com a rastreabilidade, porque uma vez que eu registro um ativo a conformidade socioambiental, eu gero rastreabilidade, porque toda vez que eu troco de posse o token, toda vez que eu tenho transferência de propriedade, o token está carregando todas aquelas informações. Então, se o produtor vende para uma revenda, que vende para uma trading, que vende para um distribuidor internacional, que vende para um consumidor final, aquele consumidor final consegue ver que aquela soja, da onde ela veio, ela tem conformidade socioambiental. E isso gera um benefício para a cadeia como um todo. Porque qual que é o grande desafio hoje? É acabar com esse valor percebido, que não é um valor real mais. Porque, cara, beleza, tem um problema ambiental? Provavelmente tem, em alguns casos. Mas não é da forma como se prega hoje, que não, porque a gente planta em área sem conformidade. Muita gente está conforme, a grande maioria está conforme, que os problemas que existem são totalmente contornados e solucionáveis, e às vezes por alguma incapacidade ou morosidade dos órgãos regulamentares não se resolve mais rápido. Mas você se você utiliza uma tecnologia de ponta para comercializar e mostrar a conformidade socioambiental, porque o blockchain ele é auto-auditável e imutável. Uma vez que eu registro, não é que eu vou lá e falo, opa, vou lá e mudo. Essa área aqui está inconforme, eu vou lá e... Não, se ela está inconforme e está registrado, não tem como eu ir lá e mudar, entendeu? Então, a gente gera uma rastreabilidade e a gente é a ferramenta capaz de acabar com esse valor percebido, do cara tá negociando através da gente e aquele produtor falar assim, ó, eu utilizo essa plataforma aqui porque eu tenho certeza do que eu tô fazendo. Eu tenho área, a minha vida tá em ordem. E o que não tá em ordem, dá para justificar o que não tá em ordem, porque não é da forma como tá falando. Então, a gente tem esse grande diferencial, que é trazer conformidade socioambiental para a cadeia, não no momento da negociação. Pegar um gancho aqui só para explicar rapidamente, então, Diogo, quando o produtor se cadastra ali, vai fazer um negócio, então, nesse cadastro você falou, faz a checagem se o cara é produtor mesmo ou não, e você tem um histórico ali da propriedade para você ter a questão ambiental. Eu queria que você falasse isso, explicasse, fiquei com dúvida. Quando ele vai vender, para fazer um exemplo, vamos supor, ele vai vender 1.000 toneladas de soja. Ele cria um ativo que aquelas 1.000 toneladas foram produzidas em tal CAR, e nesse CAR a Gávea roda a checagem socioambiental. SEMA, IBAMA, CNMAR, CNBio, Moratória da Soja, Ministério Público do Trabalho, e eu gravo aquilo. Como a gente está num processo de transição, ele até pode vender sem origem ainda. Ele pode até não informar a origem, aí pode ser que o comprador fale, eu preciso saber a origem. Mas hoje, se ele quiser vender... Porque a gente imagina assim, a gente criou um e-silo dentro da plataforma, que é um silo virtual, onde ele vai criar a produção dele. Então, a gente imagina que a jornada do usuário na Gávea é o seguinte, ele se cadastra como usuário e ele cria um participante que a gente chama que é ele produtor, ou ele empresa, ou ele o tipo de usuário, o tipo de participante que ele vai representar dentro da bolsa. E aí a gente imagina que esse cara faz o quê? Ele tem um planejamento de safra. Então ele tem lá 1.000 hectares dividido em 3 CARs diferentes. Aí ele vai lá e vai criar no silo dele, como se ele tivesse colhido e colocado dentro do silo. Mas ele cria antes, ele vai lá e fala, eu acho que eu vou produzir 60 sacos por hectare daqui, e aí ele faz esse ajuste depois se ele colher mais ou colher menos. Então ele divide lá, fala assim, nesse cara aqui eu vou produzir
30 mil sacas, nesse outro cara eu vou produzir 20 mil e nesse outro cara aqui eu vou produzir 10 mil. E ele cria o estoque dele lá. E ele acompanha o mercado. Ah, eu quero vender. Ele vai lá no estoque dele e fala, eu quero vender 1000 sacas. Ele vai lá, pega do car que ele quer vender, joga dentro de uma oferta e acessa o mercado para vender. Quando ele vende aquilo, aquele comprador vai pegar e falar, pô, esse produto está em conformidade ambiental. Ele foi produzido em tal área, beleza, eu vou pegar do silo daquele silo virtual e vou botar no meu silo virtual. Então esse é o processo. Então, toda vez que ele cria uma oferta, ou no estoque dele, ou na hora que ele for vender, ele pode fazer isso na hora que ele for vender, eu rodo a checagem socioambiental. E tem mais um fator. Se for uma oferta futura, porque tem negócios futuros na Gávea, porque eu vendi uma soja 23, vendi agora. Então, não adianta nada eu checar essa área agora, porque nem foi plantado. Então, eu continuo checando esta origem até o momento da entrega. Então, se tiver algum tipo de problema no meio do caminho, eu aviso o produtor e falo, ó, você teve um problema aqui, nesse token seu. Ou você substitui ele, porque tá a possibilidade até do cara ter essa gerência de falar assim, porque às vezes ele tem um problema e não sabe. Ele vai ser informado e muitas vezes ele tem uma outra área para falar, ó, então essa soja aqui eu vou ter que dar uma segurada até eu resolver o problema e aí eu vou colocar uma outra, eu vou substituir esse token por um outro token. Ou ele teve um problema, ele resolveu, volta, tá tudo ok, é liberado para ele emitir um novo token por conta, porque ele não pode mudar aquele token, mas ele pode substituir ele, e aí a gente entrega a conformidade e o acompanhamento disso. E hoje é algo que, assim, a aceitação está sendo grande, a adesão, como é que tá o produtor? Cara, tá incrível a adesão. A gente começou 2021, a gente fez 20 mil toneladas. Esse ano a gente já fez 270 mil toneladas, né? É um número perto da produção, é baixo, mas para uma plataforma transacional é muito relevante. Muita coisa está passando por transformação, a gente está entrando com um produto de crédito agora. Por quê? Porque o quanto custa estar conforme ambientalmente? Essa é a pergunta. Então a gente está trabalhando para trazer crédito em condições competitivas para o produtor, atrelado a ele vender dentro da plataforma, mostrando essa conformidade dele, né? Então ele vai falar, ó, eu vou vender, vou ter acesso a um crédito mais competitivo porque eu estou vendendo um produto com conformidade socioambiental. Ou até talvez vai ter um crédito daqui a pouco que não está atrelado a isso, mas é para estimular a venda dele dentro da plataforma. O que está acontecendo esse ano realmente é incrível, a gente está vendo uma adesão cada vez mais relevante, de gente relevante, né? As empresas, de uma maneira em geral, estão entendendo que a gente tem muito a agregar para elas nessa questão da rastreabilidade, da conformidade socioambiental, porque por mais que elas já fazem isso, né? Por mais que o produtor se preocupe com isso, a gente é a melhor tecnologia para registrar isso. A gente não duvida da capacidade das pessoas fazerem as coisas, que o produtor faça ou que a trading faça. Ela já tem a pressão para fazer. Mas ela pode pegar toda essa informação junto com o que a gente faz e registrar tudo no blockchain. E o blockchain é a melhor tecnologia no momento para plataformas transacionais. Ela é a mais segura, ela é a mais robusta, ela é que entrega a rastreabilidade, ela que gera valor na cadeia, que em todos os países que você fala, todo mundo já entende isso. Então, não é uma tecnologia que vai gerar uma dúvida no que você está fazendo. Se está fazendo pelo blockchain, tem uma segurança, tem uma rastreabilidade, tem confiança na informação que está colocando lá. Maravilha, Diogo. Eu te agradeço, cara, pelo bate-papo. Avançamos bastante no horário aqui. Foi bastante tempo? Bastante tempo, mas conversa boa é assim, passa rápido, a gente nem vê. A conversa foi boa, várias histórias aí, muito legal, e mostrando um caminho, né, da digitalização da comercialização, oferecendo, eu vou resumir de um jeito muito simples aqui, mas facilidades e segurança acima de tudo, né, e com foco aí, de fato, nos benefícios, como você disse, de valor que isso pode entregar. Eu convido, né, aos ouvintes que não conhecem a Gávea a seguir a gente, a empresa nas redes sociais, né? Gávea Marketplace, apesar da gente não ser um marketplace, é muito mais para facilitar o entendimento do pessoal. A gente é uma bolsa, né? Então a gente está em todas as redes sociais. Entrar no site da Gávea, gavea.com, e ficar à vontade para questionar a gente ali. A gente vai ter o maior prazer em responder, em tirar todas as dúvidas. Convidar o produtor a se cadastrar
produtor que escuta o teu podcast a se cadastrar na Gávea, fazer parte desse movimento, que é muito importante. E agradecer você, cara. Você é um cara que eu admiro muito. Eu acompanho você desde as manhãs. Faz um tempo, aí eu começar a revelar a idade aí. Faz um tempo. E obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho da minha história, falar da Gávea. E sempre precisar, a gente está à disposição. Tamo junto. Sucesso, obrigado, cara. Valeu. Abraço. E aí, gostou do bate-papo? Então dá aquela força e compartilha essa entrevista com os seus contatos. E olha, aproveita para mandar aquele feedback dizendo o que você está achando do podcast do Patrone. Pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui nos próximos episódios. É só enviar uma mensagem lá no Instagram para @LuizPatrone que a gente troca uma ideia, viu? Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos! Você ouviu o podcast do Patrone, agroinformação com